Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas nestes tempos de pandemia. Tempos de pandemia que exigem que a entrevistada esteja na casa dela e o entrevistador na minha casa. O Entrevistas desta noite, desta semana, é com a ex-ministra Nilma Lino Gomes. E só lendo, para que você saiba quem é exatamente a ministra Nilma. Ela é pedagoga, ela é mestre em educação, ela é doutora em antropologia social, pós-doutora em sociologia pela Universidade de Coimbra, a primeira mulher negra no Brasil a comandar uma universidade pública quando foi reitora da incrível experiência da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Foi também ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo de Dilma Rousseff. E eu, às vezes, quando quero falar com a doutora Nilma, eu falo da doutora Dilma. Quero falar com a doutora Dilma, eu falo doutora Nilma. Confundo as duas figuras, até porque a doutora Nilma está indelevelmente marcada na história do Brasil como uma das mulheres ao lado da presidenta Dilma no último dia de governo da presidenta Dilma, vítima do golpe do impeachment em 2016. E eu queria começar, ministra Dilma, ministra Nilma, perguntando à senhora se a senhora gosta de futebol. Eu gosto de futebol, mas eu não sou uma grande estudiosa ou entendedora do futebol. Mas gosto de assistir e gosto de torcer. Tá. Então eu vou contar para a senhora o seguinte episódio bem rapidinho. Antigamente, quando a Guanabara era um estado à parte, porque ainda, enfim, vivia os tempos de capital no Brasil, havia um órgão, a Administração dos Estádios da Guanabara, que anunciava no Maracanã quando havia a substituição de um jogador. A DEG informa, sai Pelé, entra Cafuringa. Eu lhe pergunto, se a DEG hoje informasse, a DEG informa, sai Nilma Lino Gomes, entra Damares, qual seria o tamanho do retrocesso? Em que medida isto é a régua do nosso retrocesso? Bom, se isso fosse num jogo de futebol, eu garanto para você que ia sair uma pessoa com, digamos assim, todas as condições para estar continuando aquele jogo e fazer mais gols, e entrar uma pessoa bem perna de pau, na linguagem assim, bem popular. Porque o que eu acho da nossa situação do Ministério, que antigamente, antes, a gente já pode falar até antigamente, porque embora seja pouco tempo, a destruição é tão grande, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que foi uma organização dos outros ministérios que existiam, pastas separadas, hoje tem uma chamada já no nome do Ministério, que é um retrocesso, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tudo que nós fizemos nas lutas democráticas, principalmente no feminismo, é mostrar que nós não temos um padrão de mulher. Nós temos várias formas de ser mulher na nossa sociedade. E mais, fizemos a mesma coisa em relação à questão da família. Nós não temos um único padrão de família no mundo e no Brasil. São várias formas de arranjos familiares, de estar juntos. E os direitos humanos é uma pasta que nós sempre lutamos para que ela fosse emancipatória.
não uma pasta com uma visão conservadora e fundamentalista do que é um direito, do que é um direito humano. Então, acho que pela chamada do Ministério hoje, o nome do Ministério, ele já diz a que veio, né? A que veio, que é um retrocesso tremendo. É o que nós temos visto na pasta. Para além das falas sensacionalistas e totalmente descabidas, que para mim não tem nada de inocente ou de ignorante, mas elas são pensadas dentro de um projeto político de confusão, de destruição, de fortalecimento de pautas conservadoras e fundamentalistas. Para além disso, a pergunta é, no momento que nós estamos no Brasil, numa pandemia, no momento em que nós temos reformas que vão na contramão dos direitos humanos, o que faz o Ministério com essa chamada? O que nós temos tido no Brasil do ponto de vista de avanço dos direitos humanos? Porque, na realidade, para mim, o que nós temos tido é uma política, Juca, posso estar sendo radical, mas eu vejo como destruição dos direitos humanos. Porque, em primeiro lugar, um Estado que não dá valor à vida, ele está dando valor à morte. Não dá valor a uma vida com direitos, ele está dando valor à morte. E se a vida com direitos não é o eixo central de um ministério que tem o nome de direitos humanos, nas ações, nos projetos, nas políticas, olha, o que mais esperar de um governo ou de um desgoverno como esse? Eu acho lamentável também, Juca, que seja uma mulher que esteja à frente desse ministério. Porque tudo que, inclusive, a própria possibilidade da atual ministra ser uma mulher, está ocupando uma pasta, né, nesse desgoverno que ela escolhe trabalhar, já é fruto da luta das mulheres, nós mulheres, por direitos. Porque há tempos atrás, se hoje nós sabemos que o lugar da mulher da política ainda é um lugar de muita desigualdade, há tempos atrás, nós mulheres, nós nem figurávamos no campo da política. Então, só a presença da ministra lá já é uma prova da força do movimento de mulheres no nosso país, movimento esse que ela mesma é contrária, várias declarações que ela já deu. Eu queria que a senhora comentasse agora, respondesse a uma pergunta da historiadora, cientista política e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, a escritora Heloísa Starling. Nilma, eu tenho pensado muito no que está acontecendo hoje com o Brasil. A chegada da Covid escancarou a extensão e a profundidade dessa perversa desigualdade social brasileira. Repara, o vírus é aleatório, mas a doença e as mortes, elas têm cor, classe social, idade, localização no espaço e escolaridade. As mortes estão atingindo com uma dureza desproporcional a população negra, a população pobre, os povos indígenas, a população idosa, os moradores das muitas periferias. E é espantosa a indiferença ao luto coletivo que está sendo exibida por uma larga fatia da sociedade. São pessoas assintosamente egoístas que estão aviltando os valores e os princípios da nossa vida em comum. A amizade, a tolerância, a compaixão, a solidariedade. E são pessoas que estão negando o sentimento de pertencimento social, né? E sem a identificação com o outro, a nossa sociedade está se degradando. Ela perde a noção de responsabilidade mútua, o fato de que nós compartilhamos um destino comum e que a vida de cada brasileiro vale igualmente, né? Talvez esse seja o impacto, um dos impactos da pandemia, expor a nós brasileiros uma visão degradada do Brasil, do nosso próprio país. E eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, para que você nos ajude a pensar sobre o que nós estamos fazendo hoje no país. Prazer. Eu tenho uma pergunta da Heloísa Starling, uma querida professora, pesquisadora, colega aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E a pergunta, ela é crucial para esse momento que vivemos. Acho que tem aí alguns elementos que eu posso dizer. Primeiro, Juca e Heloísa, né, no caso, que fez a pergunta. Eu sou parte de um grupo que sempre que construiu análise sobre o Brasil, nós construímos análise que há tempos atrás algumas pessoas falavam que nós éramos muito duros e duras com a realidade brasileira,
porque quem trabalha com relações raciais, quem trabalha com a luta e o combate ao racismo, e quem pesquisa e produz conhecimento sobre essa questão, como é o meu caso, e de tantos outros colegas, a gente sempre alertou que o Brasil não era essa maravilha de país que só exaltava a diversidade cultural, étnica, racial, que o Brasil não era esse cantado em verso e prosa que tantas vezes nós mesmos cantamos e gostamos de cantar e até gostaríamos que o nosso país fosse isso. Nós sempre alertamos que existia uma produção estrutural de violência, de desigualdade, de racismo, associado também com a desigualdade selvagem econômica produzida pelo capitalismo, associada com a violência do patriarcado e que resulta numa série de ações que impulsionam o machismo na sociedade. Nós sempre alertamos de que esse Brasil existia e que haviam pessoas que, do ponto de vista da história colonial no Brasil, sempre defenderam, né, melhor dizendo, pessoas que sempre defenderam esse Brasil cruel e violento, com formas de perpetuação desses fenômenos que hoje, cada vez mais, ainda bem, a gente tem pessoas que entendem que a gente não pode conviver com democracia sem nos posicionarmos contra o racismo, o machismo, o patriarcado, o capitalismo, etc. Então, eu faço parte desse grupo, e eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é uma junção entre a ascensão da extrema-direita ao governo federal, ao poder, e também a representação desses grupos de extrema-direita no próprio Congresso Nacional e nas outras instituições, ou nas outras cenas públicas institucionais que nós temos, como as câmaras dos vereadores, nós estamos aí perto de eleição, as assembleias legislativas, ou seja, nós vivemos no Brasil com uma invasão, eu vou dizer assim, de sujeitos políticos com um projeto político e um projeto de Estado que não é só autoritário, mas é um Estado fascista. É isso, com todos os elementos que isso significa. E esse grupo, que eu tenho chamado a atenção, Heloísa e Juca, eu sempre tenho falado para isso, esse grupo, ele sempre existiu, mas hoje ele se encontra no momento de representação e representatividade política. E isso faz com que as pessoas se sintam muito mais à vontade, não só para expressar, como para agir de acordo com esses padrões de poder que defendem. E quando chega uma pandemia como a nossa, né, uma crise sanitária como a nossa, nós vemos explodir tudo isso na cena pública brasileira. E isso se soma com o fato de que havia no início uma conversa das pessoas de que, olha, uma pandemia, ela é democrática, por isso que nós vamos ter que pensar formas universais para conter essa pandemia, até mesmo do lado das pessoas que defendem o campo emancipatório. E também nesse momento eu chamava a atenção de que outras pessoas também já falaram, escreveram sobre isso, nenhuma doença, nenhuma pandemia é democrática. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade radicalmente desigual. E essa desigualdade está na estrutura de conformação da nossa sociedade, que não é só uma estrutura econômica. Agora, ministra, deixa-me colocar uma questão que me angustia e ultimamente tem me angustiado particularmente, e que eu sei que é uma questão delicada, mas que eu acho que nós podemos tratar. E se há alguém que tem condições intelectuais de formação para tratar esse tema, é a senhora. Eu estou de pleno acordo com tudo que a senhora disse. Agora, eu vejo entre os movimentos progressistas, inclusive feministas e da mulher negra, divisões que às vezes eu não entendo. Por exemplo, nesta última segunda-feira, a filósofa Djamila deu uma entrevista para o Roda Viva que causou grandes críticas dentro do movimento das mulheres negras. Como é que a senhora olha para isso, para esse tipo de divisão, quando temos um inimigo tão maior a combater? Então, eu diria
primeiramente que nenhum, até onde eu sei, das pesquisas que faço e da vivência que eu tenho, nenhum movimento social ele é coeso em todos os eixos, em todas as ações que faz. Os movimentos sociais, eles têm concepções diferenciadas, eles têm disputas internas, eles têm referências que são referências mais populares, referências que são mais, digamos assim, de determinados grupos que podem ser consideradas referências mais elitistas, se é que eu posso dizer assim. Então, eu diria que quando nós olhamos para o movimento negro, para o movimento de mulheres negras, para o movimento feminista, primeiro a gente tem que colocá-los nesse campo político da construção de sujeitos políticos que, numa democracia e num país com tanta diversidade e tão desigual, ele também vai produzir concepções, posturas e políticas ideológicas diversas. Então, Juca, o que eu diria é que é olhar menos esses movimentos como prenhes de divisão e de polêmicas internas, como se isso como se isso desqualificasse a grande causa que tem, que a bandeira que se levanta, é olhar menos como isso e mais entendendo que a própria complexidade, não só do movimento feminista de mulheres ou movimento sindical, etc., ela é fruto da complexidade que é a nossa sociedade brasileira e que é fazer a luta por emancipação social e racial na sociedade brasileira. Porque a gente não tem só um caminho para essa luta, entendeu? E as pessoas constroem também concepções e propostas ideológicas diferentes e políticas diferentes para fazer esse caminho. Eu gosto muito mais de pensar que isso diz respeito menos a uma divisão, um divisionismo, e muito mais a uma explicitação da diversidade de possibilidades e ações políticas e de divergências dentro do campo do próprio movimento social e do campo do movimento negro, feminista, de mulheres negras, etc. Porque se você pegar também outros movimentos, e a gente pode dar, não vou dar nomes, para sempre é delicado dar nomes, você vai encontrar também uma infinidade de visões, posturas, ideologias e disputas. O que eu acho, Juca, é que nesse momento agora na sociedade brasileira, esses movimentos estão mais em relevo, sabe? Eles estão mais visibilizados. E na hora que eles ficam mais visibilizados e as suas lideranças, inclusive, mais visibilizadas, nós podemos acompanhar as disputas, as divergências, né, as concordâncias que acontecem no interior desses movimentos. Eu tenho muita tranquilidade de pensar a complexidade desses movimentos. Está perfeito, sua resposta serve como um bálsamo para acalmar as minhas inquietudes. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, quero lembrar da nossa campanha pelo Catarse. Até o final de dezembro, quem assinar uma doação mensal de R$ 35 vai ter desconto de 10% nos produtos da loja presencial do Armazém do Campo, do Movimento Sem Terra, em São Paulo, e também na loja virtual. Acesse o site da TVT ou as nossas redes sociais e saiba como participar. A gente volta em seguida. Converso com a ministra, com a ex-ministra Nilma Lino Gomes, ela que foi ministra dos Direitos Humanos no governo de Dilma Rousseff. Ela na casa dela, em Belo Horizonte, eu suponho, a senhora esteja? Sim, Belo Horizonte. E eu na minha casa, em São Paulo. Na sua primeira intervenção, ministra, a senhora falou de antigamente, diz embora aparentemente faça pouco tempo, né? A sensação que a gente tem é que é realmente muito antigamente. É possível mensurar isso, mensurar com uma régua, de dizer qual foi o tamanho do nosso retrocesso? Eu não quero ser, e eu não sou uma pessoa pessimista, mas eu confesso à senhora que eu olho às vezes, eu digo, o Brasil voltou 50 anos no tempo. É isso mesmo, ministra, e mais do que isso. Como pode se dar a retomada quando esse pesadelo terminar? Sim, sei lá, acho que até mais de 50 anos.
de retrocesso que nós voltamos nesse tempo, no tempo dos direitos, né? Esse tempo é o tempo dos direitos, não é só o tempo cronológico. E eu diria que como sair disso, ou quando sairmos disso, porque nada é eterno nesse mundo, e eu tenho que acreditar na mudança e na emancipação social, Juca, principalmente sendo eu quem sou. Se eu olhar para como os meus ancestrais foram brutalmente arrancados do continente africano e trazidos para cá, e pensar que nós, negras e negros, somos 56,8% hoje da população brasileira, me parece que é isso a estatística, e a nossa luta contra o racismo, eu não tenho como não entender que esses tempos duros, eles irão passar, porque nós vamos lutar e resistir, e estamos lutando e resistindo. Eu não tenho direito de esmorecer, sabe? Claro que tem hora que a gente dá aquela, e tal, mas quando eu olho para a minha trajetória, para as referências que eu tenho, eu só posso continuar lutando. E eu acho que esses retrocessos que nós temos vivido, eles são vividos hoje de uma forma muito complexa. Por quê? Porque é certo que, do ponto de vista da institucionalidade, dos direitos, as reformas todas que foram feitas, a questão da pandemia, esse desgoverno, tudo isso nos leva a entender retrocessos e como o filósofo Achille Mbembe, que tem sido muito lido ultimamente, mostra como que o Estado ele pode agir no sentido de uma necropolítica, quando ele é tomado de assalto por grupos que vão na contramão dos direitos da democracia. Por outro lado, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo todos esses retrocessos, eu também tenho assistido um renascer, digamos assim, de discussões nossas do campo emancipatório, de como construir outras formas de resistência nesse momento e ações locais, inclusive, de lutas e de resistência. Por quê? Porque eu acho que nesse momento está muito difícil da gente fazer a grande luta macro nesse momento, embora ela não é impossível, nós estamos aí, os nossos parlamentares do campo da esquerda estão lutando, os partidos de esquerda estão lutando, as universidades, está todo mundo lutando, quem é do campo emancipatório. Porém, eu acredito que são as lutas locais e as intervenções locais que hoje, nesse momento, tem sido um campo de atuação das lutas emancipatórias, é que vão nos ajudar a sair dessa situação dramática que nós estamos vivendo. E acho que nós estamos, inclusive, sendo mais alertados a ter um cuidado maior com as lutas locais, a não ter o foco só na grande política macro, mas entender que o Brasil ele é formado desse cotidiano, e é nesse cotidiano que as lutas locais são feitas, e é nesse cotidiano que nós construímos resistência, e é nesse cotidiano que a gente ganha força para lutar contra isso que está aí. Então, nada melhor do que aproveitar para introduzir a pergunta de uma vereadora do PT de São Bernardo do Campo, a vereadora Ananice. Olá, professora Nilma, sou Ananice, vereadora aqui da cidade de São Bernardo do Campo, a senhora que foi nossa ministra da Igualdade Racial. Gostaria de saber a sua opinião referente às declarações de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares aqui do nosso país, e também sua opinião referente aos grandes protestos mundiais ocasionados devido à morte desastrosa, né, a toda a atrocidade que foi cometida contra George Floyd nos Estados Unidos, e também os protestos da NBA, né, também referente aos tiros contra o negro nos Estados Unidos. Suas declarações, por favor. Muito obrigada pela questão. Eu diria o seguinte, em relação ao Sérgio Camargo, eu acho que ele está no lugar que ele acredita ser representado com a postura reacionária e de extrema-direita que ele tem. E eu diria que ele faz, sim, um desserviço para a luta antirracista que nós implementamos no Brasil historicamente, o movimento negro e aliados não negros da luta racista. Agora, vê-lo naquele lugar, assim como um vereador que a gente tem também no estado de São Paulo, que são pessoas negras com posturas reacionárias e posturas contrárias à própria luta antirracista,
nos dá uma dimensão de que, como diz um colega meu, ao longo da construção política que nós temos no nosso país, veio se construindo também o que a gente pode chamar de uma afrodireita, de pessoas negras que são comprometidas com pautas conservadoras e pautas reacionárias. E isso é possível. Talvez porque no Brasil a nossa invisibilidade ela é de tal ordem e ela era muito maior há tempos atrás, que as pessoas não conseguiam nem mapear no campo político pessoas negras que pudessem ter posturas reacionárias e posturas contrárias à luta e ao combate ao racismo. E nesse momento nós estamos vendo que essas pessoas existem, elas tomam posição, essas pessoas vão se envolver também nos partidos, até por meio de uma luta emancipatória, que é a luta das candidaturas negras, e nós vamos ter que saber conviver com esses perfis diferentes de pessoas negras que são produzidas no contexto do próprio racismo brasileiro. Porque eu penso que a produção de sujeitos como Sérgio Camargo, para mim, é a confirmação do quanto que o racismo ele pode se entranhar nos imaginários das pessoas e fazer com que as próprias pessoas negras elas desconsiderem a luta construída para emancipar a elas mesmas. E isso é possível. E mais, tem mais uma questão. Se a gente retira e enquadra de falar assim, não, mas uma pessoa negra só pode ser emancipatória. Uma pessoa que é homossexual só pode ser a favor da luta contra a LGBTfobia. Uma mulher não pode ser machista. Se a gente faz esse tipo de enquadramento, que eu até entendo o susto, porque assusta e eu gostaria que não fosse assim, a gente retira o direito da humanidade das pessoas. Porque a humanidade é complexa. E na humanidade as pessoas fazem escolhas. E as pessoas fazem escolhas por interesses os mais diversos. E eu tenho que saber, nessa diversidade que é a política, a construção dos sujeitos políticos, eu tenho que saber como lidar com pessoas com essas posturas. Então, num governo de extrema-direita, ninguém poderia esperar uma pessoa negra progressista. Eles iam escolher a dedo uma pessoa negra de extrema-direita. E o que eu acho, sabe, bom é que não são muitas, o que pode dizer que tem uma dificuldade de encontrar pessoas negras de extrema-direita que pudessem ocupar lugares como esses. Mas não é impossível de encontrá-las. Uma prova está aí. Com relação à questão do George Floyd, eu penso que o que aconteceu é que havia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em outros lugares do mundo, havia um processo, e há um processo de um maior amadurecimento da luta antirracista, e esse processo tem como protagonista o movimento negro, o movimento de mulheres negras, o feminismo negro, o movimento quilombola, o movimento da juventude negra, os mais diversas formas como tem no Brasil, Estados Unidos e outros lugares do mundo. Ou seja, quando chega aquilo que, infelizmente, acontece quase que cotidianamente nos Estados Unidos, que foi o ato racista criminoso que levou à morte de George Floyd, e que é um ato racista criminoso que acontece no Brasil, sempre aconteceu no Brasil, a nossa juventude negra sofrendo. Então, assim, para nós que trabalhamos com o tema, que somos negras e negras, a gente sabe que, infelizmente, essa cena que ganhou espaço público e internacional é uma cena cotidiana da vida de tantos negros e negras no nosso país e nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu é que esse próprio terreno da luta antirracista, sabe? Esse terreno, isso para mim é prova de que ele ganhou, ele ocupou um determinado espaço da consciência política das pessoas, a ponto de não aceitarem isso e a ponto de isso eclodir internacionalmente, da forma como eclodiu, as pessoas lutando por justiça, negras e não negras, e se organizando a ponto de nós termos o quê? O resultado das eleições dos Estados Unidos. Não há como negar, por todas as análises que foram feitas, que tudo o que aconteceu após esse movimento e uma tomada de consciência de várias outras pessoas de indignação em relação ao racismo e as várias formas de crimes contra sujeitos colocados em situação de desigualdade, exclusão, como o caso dos negros e das negras dos Estados Unidos, isso eclodiu numa virada da própria consciência política macro de quem eles queriam que governasse aquele país, numa tensão, pau a pau quase, né? Mas isso mostra um movimento, uma ação de indignação que ela se espraiou
E eu acho que é assim que a gente consegue lutar por uma democracia radical. Sabe, para mim, uma democracia radical é aquela que ela é anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anti-LGBTfóbica e que se coloca com indignação diante de qualquer forma de injustiça e discriminação. E é para lá que eu quero que a gente caminhe. Então, eu acho que movimentos como esses, eles tendem a fazer isso conosco. E no campo da política no Brasil, nós estamos vendo uma quantidade de jovens, de pessoas negras, candidaturas coletivas, candidaturas negras. E isso tudo vem desse processo de construção de luta antirracista que esses movimentos negros conseguiram fazer e vem de um processo que eu chamo a atenção de que ele é educativo e ele é reeducativo. Esses movimentos sociais, e eu chamo a atenção nas minhas produções, que o movimento negro, para mim, ele é educador. Ele educa e reeduca a sociedade brasileira numa compreensão do que é o racismo e numa construção de um compromisso antirracista, que pode não ser a oitava maravilha do mundo, como dizia, como nós gostaríamos, dada a profundidade desse abismo, mas, sem dúvida, o Brasil está mexido nos últimos tempos em relação a esse tema, e a ascensão da extrema-direita, com todo o racismo que ela traz também, todo o machismo que ela traz também, isso tem feito com que as pessoas reflitam mais sobre o sentido democrático de uma luta antirracista. Então, Ministra, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Difícil entrevistá-la, porque eu fico aqui embevecido, ouvindo como se eu fosse, e não tenho nenhum problema em ser, ao contrário, adoraria ter sido até seu aluno ouvindo uma aula, e a gente não interrompe a professora, porque é de uma clareza. Se eu pudesse simplificar a primeira parte da sua resposta, eu poderia dizer que se estarrecer com o fato de existir um negro reacionário de direita é equivalente a se estarrecer e encontrar um branco de esquerda, progressista. É um pouco por aí, não? Porque, enfim, somos todos humanos e todos temos as nossas posições, independentemente da cor das nossas peles. Eu diria mais, Juca. Eu diria que se estarrecer quando nós vemos uma pessoa negra e que é uma pessoa racista, não é isso? Para mim, significa compreender a profundidade e a crueldade do racismo. Estrutural. A ponto dele conseguir fazer com que as suas próprias vítimas não se reconheçam como vítimas, entendeu? É a tal síndrome de Estocolmo, né? Pode ser, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa mais cruel. É que o racismo, na base dele, Juca, ele nos desumaniza. E ele desumaniza não só a vítima do racismo, ele desumaniza o que pratica o racismo. Mas, ministra, por isso claramente, temos que ser antirracistas. O racismo é uma forma de tortura. E o torturador se desumaniza de maneira animal, né? Com perdão da redundância. O que acontece é que o próprio mito da democracia racial, a própria política de branqueamento, ideologia do branqueamento, que são históricos no Brasil, a branquitude, que é histórica e estrutural no Brasil, e nas sociedades que vivem também, todas essas questões raciais, ela nos retira do lugar de construir esse tipo de consciência. Então, quando uma pessoa branca se coloca antirracista, é uma pessoa que está começando a ter os seus olhos abertos para essa dimensão cruel do racismo e de como ela mesma, ela sofre com o fenômeno do racismo se ela não se posicionar contra ele. Entendeu? Entendi perfeitamente e vou dizer mais a quem nos vê. Eu brinquei no começo da nossa conversa que eu, com muita frequência, confundo Nilma com Dilma, e já deixo antecipado aqui que votarei em Nilma para ser uma próxima presidenta do país, com todo o meu fervor e a minha boa vontade e o meu sentimento democrático e de quem quer fazer esse país ser um país melhor. Nesse momento, eu vou fazer um intervalo, mas vou voltar em seguida.
Eu converso com a ministra Nilma Lino Gomes, ex-ministra dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff, ela em Belo Horizonte e eu aqui em São Paulo. E agora nós vamos continuar esse nosso papo com uma pergunta do jornalista Jonatas Campos. Juca, agradeço novamente a participação, poder participar do seu programa, e é uma honra também fazer uma pergunta para a doutora Nilma Gomes. Doutora, eu vi na sua conta no Instagram que a senhora comemorou o fato de que nos Estados Unidos agora haverá uma vice-presidenta, uma mulher negra, a senadora Kamala Harris. E aqui nas eleições no Brasil, continuando falando de eleições, aqui o TSE já divulgou dados. 34% das candidatas a vereadoras são mulheres, um pouco mais do que a cota de gênero, né? A cota de gênero é 30%, e apenas 13% são candidatas a prefeita, ao poder executivo. Como a gente pode fazer? Já existe alguma legislação específica para isso, mas como é que a gente pode ampliar ainda mais a participação da mulher na política, na proporção que ela está na sociedade? Então, obrigada pela pergunta. Eu acho que nós estamos caminhando. Eu diria que o movimento feminista, o movimento de mulheres, quando pauta a questão da desigualdade de gênero e como que ela é estrutural, assim como o movimento negro pauta a desigualdade de raça e mostra como ela também é estrutural, isso consegue chegar em determinadas instituições com muito mais lentidão do que em outras. E os partidos políticos fazem parte dessas instituições. Por quê? Porque são lugares onde a disputa interna ela é tremenda, são lugares com uma tradição machista e masculina, são lugares com uma tradição onde as camadas populares, as pessoas pobres, elas não são aquelas que prioritariamente faziam parte da constituição dos partidos, e se formos olhar determinados tipos de partidos, elas não estão representadas nas lideranças que tomam as decisões partidárias. Então, quando nós, mulheres, conseguimos, por lei, que as candidaturas de mulheres, e hoje nós conseguimos também que as candidaturas negras elas sejam consideradas como formas de maior democracia e de construção igualitária dentro dos partidos, isso é um avanço. Porém, é entender que, embora o avanço político, ele na luta política signifique muita coisa, esse avanço para se construir como prática e como ação interna na própria organização e distribuição de poder dos partidos, enfrenta uma estrutura, digamos assim, calcarizada, uma estrutura extremamente dura de romper com ela. Por isso que eu acho que o avanço ele é tão lento, mas a gente não pode deixar de considerar que a existência da demanda e da pressão é que vai fazer com que as mudanças aconteçam. E mais, tem uma outra questão do campo de gênero, que é a ocupação dos homens no espaço público e a ocupação nossa, mulheres, no espaço público. Aos homens, o espaço público, entre aspas, é quase que dado e construído para nós, mulheres, para irmos para o espaço público e vamos pensar o espaço da política institucional, nós temos que romper com essa lógica que nos confina nos espaços privados. Porque para você se construir como uma candidata, como uma política, como uma mulher que envolve na política, nós precisamos de que tenha as condições para que nós, mulheres, estejamos também com direitos iguais no campo da política. Então, o que acontece muitas vezes é que existe a cota, existe a lei, existe a determinação, mas toda a estrutura interna ela não é alterada para que esses sujeitos diversos que ganham o direito de estar disputando espaço nessas instituições possam lá estar e permanecer e avançar lá dentro, inclusive nos cargos de poder, nos cargos de liderança, nas disputas internas, ideológicas e políticas dos partidos. Então, eu diria, como a discussão das ações afirmativas. Não basta avançarmos no acesso, mas as instituições que se redemocratizam do ponto de vista de gênero e racial, internamente, elas também têm que mudar as suas estruturas para que se tenha as condições para que as pessoas possam ocupar os espaços de direito que foram alcançados. Mormente num momento em que a política de cotas no Brasil também corre riscos, né, ministra? Sim,
corre risco e temos já uma determinação, né, em relação às cotas nas universidades, que em 2022 nós temos uma avaliação, né, da Lei 12.711 de 2012. E essa avaliação vai cair nesse Congresso, com essa correlação desigual de forças que nós temos, um governo de extrema-direita. Por isso, eu acho que aí a pressão que vem de fora, ela é muito importante. Professora, mas aqui a gente faz, não pode entrar lá dentro do Congresso para protestar, porque é tudo virtual agora nesse momento. Olha, a gente está tendo que aprender outras estratégias de gritar e de fazer resistência, desde ir para a rua com álcool gel, máscara e distanciamento, até ocupar o espaço das redes sociais de uma outra forma, como nós não ocupávamos antes. E demos um grande espaço para que elas fossem ocupadas pelas fake news, que agora nós corremos atrás para superar essa situação. Mas eu acho que essa pandemia tem nos mostrado isso. É possível fazer essas outras resistências. Eu queria abordar, e nada mais adequado de abordar esse tema com a senhora, e porque tem tudo a ver também com a resistência das redes sociais, esse episódio lamentável do julgamento da jovem Mari Ferrer, em que as redes sociais tiveram um peso enorme e em que, mais uma vez, ficou muito claro a raiz machista da justiça brasileira. Queria que a senhora comentasse esse episódio. Olha, é um episódio que todas que, lutamos por direito, somos unânimes em dizer o quão dramático e perverso esse episódio significa. E eu acho que, guardadas as devidas proporções, o caso da Mariana Ferrer e o caso de George Floyd, eles têm algumas semelhanças no sentido de tornar pública uma situação que muitas vezes as pessoas passam por cima delas, fingem que não é com elas, né? Porque não está publicizado, digamos assim, da forma como as pessoas gostariam de publicizá-la, mas ela significa uma estrutura perversa e violenta da nossa sociedade. Então, e tem uma coisa a ver com o que você fala, Juca, com redes sociais, com circular na internet, com ganhar o espaço internacional, com expor a nossa vergonha da forma como mulheres, negros, são tratados na nossa sociedade, e de expor outra coisa, expor a nossa inércia social diante desses fenômenos perversos. Então, acho que o caso da Mariana, quando se torna público por meio de um vídeo, por meio de uma ação do Intercept, né, que soltou esse vídeo, e outras pessoas que fizeram essa circulação, mostrou para nós, mais do que machista, é patriarcal, é a nossa justiça, e a forma como ela é feita, e como a nossa sociedade ela é capaz, né, de proteger aquele que é o algoz, digamos assim, porque é um homem branco de camada média, com todas as condições, porque, veja bem aquele julgamento, ele era um julgamento onde a maioria era de iguais, homens brancos, de classe média. Quem era a minoria ali? A mulher, estuprada, violentada, jovem, né? E ali a gente não tinha nem o crivo da raça, para a gente ver mais um detalhe de desigualdade. Mas a gente vê que entre os iguais que estão nos lugares de poder, eles se protegem. E entre os iguais que são homens e protegem o seu patriarcado, eles vão cada vez mais ser cruéis com as mulheres, conosco, com as mulheres, né? E cada vez mais vão querer inculcar na cabeça da sociedade que é a vítima que é a culpada pelo estupro que sofre. Eu acho que a senhora tem toda a razão, mais uma vez, mas eu diria que essa sociedade patriarcal tão bem representada naquele julgamento, fosse ali, embora homem, também homem, um negro, o estuprador, o resultado do julgamento seria outro. Eu penso que sim, Juca. Eu penso que sim, porque você tem uma clivagem entre raça, classe, gênero, poder, e tem também uma dimensão que é o racismo na estrutura da própria justiça. Mas eu não saberia dizer para você, dependendo das condições
que esse homem negro estivesse, por exemplo, envolvido, vamos supor que fosse uma pessoa, uma personalidade pública das poucas pessoas negras que se tem, que tem recursos, etc., o que imperaria mais nesse momento da imbricação da perversidade das desigualdades? Se imperaria a proteção de gênero, que os homens fazem entre si, e que muitas vezes, eu vejo o mercado de trabalho, que muitas vezes ultrapassa a raça, ou se naquele momento a raça ela entraria também como um elemento para a maior discriminação. Porque eu acho que o que estava em jogo ali, que é a dimensão do patriarcado, do machismo e da mulher, vai mostrar o que a gente vê, por exemplo, nas pesquisas sobre desigualdades raciais no mercado de trabalho. O que você tem dado essa questão da imbricação das hierarquias de raça e gênero? Você tem, recentemente, acabou de sair uma pesquisa do IBGE, nas categorias ocupacionais e salariais, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras. Então, você vê que é um composto, um combo de desigualdades atravessadas por raça e gênero, mas você vê que o patriarcado, o mundo masculino, ele, na comparação, se é que eu posso dizer assim, de um misto de desigualdades, os homens ainda eles ficam em lugares acima quando se trata de mulheres. E quando se trata de nós, mulheres negras, nós ficamos mais embaixo ainda, entendeu? Ministra Nilma, deixa eu lhe dizer, eu tenho 2 netas, já adolescentes, uma de 15 e outra de 12, que felizmente estão com as cabecinhas muito bem feitas em relação a estes velhos preconceitos de gênero e tudo, têm a cabeça aberta em relação a isso. Mas têm ficado perplexas quando a discussão entra no campo da meritocracia. Então, eu tenho sempre conversado com elas e mostrado a elas que não se pode falar em meritocracia quando o ponto de partida de um é tão à frente do ponto de partida de outros e tal. Até outro dia, apareceu nas redes um filme muito interessante de uma mulher subindo uma escada, depois outra subindo uma escada rolante, e depois outra tentando subir a escada rolante pela escada que descia, para mostrar essa diferença. Eu gostaria de ouvi-la sobre meritocracia num país como o Brasil. Eu acho que as grandes questões que as pessoas colocam em torno da meritocracia, e aí principalmente quando nós estamos falando de questão racial, de questão de gênero, e aí eu vou tomar como exemplo a questão racial, porque, por exemplo, nas discussões sobre ações afirmativas, garantia de direitos, etc., ela aparece com muita força no campo acadêmico, na questão da universidade. Eu diria que a ideia da meritocracia, ela se pauta em algo que as pessoas podem não perceber muito. Não é só a questão do esforço de uns que, pelo seu esforço e pelo seu empenho individual, consegue alcançar espaços e lugares, né? E outros que não se empenham, não se esforçam dessa maneira como se espera, não conseguem. Então, o mérito é de quem se esforçou, de quem batalhou. O outro sobre o qual se aplica uma política de direitos, como você mesmo explica para suas netas, porque de partida, o lugar de partida já é desigual, não é isso? A questão da meritocracia, para mim, ela tem algo que a gente precisa de conversar mais, que é partir do pressuposto de que aquele que está lutando por direitos e que quebra a lógica dessa política meritocrática é inferior. Parte daí. Então, mulheres inferiores a homens, negros inferiores a brancos. Então, porque a ideia de que não se esforçou, não batalhou, não lutou tanto quanto, tem uma capa que parece que é uma questão mais comportamental, é uma questão, pode ser de econômica, etc. Mas, para mim, Juca, o que está por trás dessa lógica é alguma coisa que nós temos que desconstruir, destruir, que é essa lógica que tanto o machismo quanto o racismo coloca, que é você hierarquizar, classificar e separar a dignidade humana das pessoas, sobre as quais é necessário que incidam políticas de direito que quebrem com a ideia da meritocracia para mostrar que
Mérito todos nós temos, capacidade todos nós temos, mas a questão de que por que a uns são dadas determinadas oportunidades ou são construídas determinadas condições e a outros não, é uma imbricação de questões que vêm da ordem econômica, que vêm da questão do gênero, que vêm da questão racial, mas que tem no seu cerne uma mentalidade colonial que nos classifica como inferiores e superiores. É isso. Fundo, é isso que o discurso da meritocracia fala. Estendendo essa questão, a outra que já abordamos de alguma maneira ao tratar do caso da Mariana Ferrer. O feminicídio também tem como vítimas mais as mulheres negras do que as mulheres brancas? Sim. O último Atlas da Violência, ele mostrou isso para nós, de que as mulheres negras e as mulheres brancas, sobre elas, sobre nós, incide toda essa sorte de violências, mas nós, mulheres negras, somos ainda mais assassinadas do que as mulheres brancas. E isso fez com que o próprio feminismo negro construísse a ideia de que nós temos um feminicídio negro que acontece no Brasil e que nós temos que atentar para a dimensão racial do feminicídio, ou seja, perversidade em cima de perversidade, que tem a ver, Juca, com o que a Heloísa me perguntava no início desse programa, e que é a discussão de que a pandemia do coronavírus, ela explicitou uma conjugação de desigualdades históricas imbricadas, levantou um tampão. Então, eu diria que é isso que a gente tem que fazer na nossa sociedade, que é levantar esse tampão, que muitas vezes é confortável para a gente fingir que ele não existe. Ou dar uma conversa assim, eu sinto muito, eu sou solidário, mas o que eu falei? Você continua numa inércia social, numa inércia racial, numa inércia de gênero, numa inércia econômica, que não parte para uma ação. E quando você parte para a ação, o que você vai encontrar? Sujeitos políticos com contradições, com ideologias, com tensões, etc., que é o que a gente falava sobre a questão dos movimentos negros e de mulheres negras terem posturas que são muito diversas e figuras expoentes que têm expressões muito diversas, que eu não tenho que concordar com todo mundo, mas a gente concorda numa coisa, tem que ser antirracista. O nosso fiel colaborador Caio Batista da Silva diz o seguinte e lhe pergunta: professora, esse pessoal da extrema-direita trabalha com a manipulação do ódio, da raiva. Eu, infelizmente, ando muito intolerante com os bolsomínios. A senhora poderia comentar? Eu acho que ele está querendo uma receita, ministra, para se tornar menos intolerante com os bolsomínios. Eu diria que eu volto para Paulo Freire, sabe? Eu vou sugerir que ele leia, ou releia, se ele já leu, o livro chamado Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire. Porque eu tenho lido e lido nesse tempo. Ele fala que a gente não deve dar lugar para o ódio, mas deve dar lugar para a justa ira. E é isso que a gente tem que ter em relação a esses bolsominions. É a justa ira. Eu não posso me alimentar do ódio, porque é isso que os alimenta. Mas a justa ira, ela pode me alimentar e me fazer ver, inclusive, as próprias fragilidades e debilidades que o ódio deles tem construído contra eles mesmos, sabe? Então, pedagogia da indignação. A gente não tem que ser conivente, como é que eu diria? Ficar, vamos lá, fazer o bem sem olhar a quem? Não é isso. Nós temos que ser figuras indignadas, sabe? Subjetividades indignadas. E no lugar do ódio, o que a gente tem que conseguir é o que Paulo Freire falava, que é de uma justa ira. Eu tenho que estar irada, mas essa ira tem que me mobilizar para lutar e construir ainda mais formas de manter ou preservar a justiça e lutar para que essa justiça seja preservada, porque ela vai na contramão desse ódio que eles pregam. E aí eu vou chamar a atenção do que alguns teóricos e teóricas têm nos falado, que é uma justiça social e é uma justiça cognitiva. E eu diria uma justiça racial e de gênero também. E, claro, econômica. Ninguém aqui está deixando de pensar o que o capitalismo faz com todos nós. Ministra Nilma, professora Nilma, eu ficaria aqui horas
ouvindo a senhora falar. Quero que a senhora estabeleça comigo um compromisso. Assim que a senhora vier a São Paulo para dar algum curso, me avise que eu quero me inscrever. Eu estou absolutamente encantado com a nossa conversa. Obrigada. Lhe agradeço demais ter disposto o seu tempo para conversar com a TVT. Lembro, quem nos vê, que quinta-feira que vem, 20 para as 10, estaremos de volta. E lembro também, e a ministra Nilma é um exemplo escarrado disso, desesperar jamais.